Todo mundo conhece Draco Malfoy, o garoto arrogante, preconceituoso, filho de um comensal da morte, o típico valentão da Sonserina. E, sinceramente, quase tudo isso é verdade. Mas eu acho curioso como a maioria das pessoas faz uma pergunta completamente errada sobre esse personagem. Porque a discussão nunca deveria ser: o Draco era bom ou mal? A pergunta certa é outra: Draco realmente teve escolha? Mas vamos por partes. Antes da gente falar do Draco, a gente precisa falar de uma coisa que muita gente esquece. Ninguém nasce odiando. Ninguém nasce preconceituoso. Essas coisas são ensinadas. E esse é o primeiro detalhe que muda completamente a forma como eu enxergo esse personagem. Draco não inventou a ideia de que bruxos de sangue puro eram superiores. Ele aprendeu isso. Foi criado ouvindo que famílias de sangue puro eram a verdadeira elite do mundo bruxo. Que nascidos trouxas estavam ocupando o lugar que não era deles. Que a magia deles era quase uma afronta. Isso não começou com o Lucius, vem de gerações. O avô dele já compartilhava esse tipo de pensamento. O pai dele era um comensal da morte. Era uma doutrina passada de pai para filho. Então não. Essa visão de mundo não surgiu da cabeça do Draco. Ela foi colocada nele desde criança. Entender isso não é passar pano. Porque uma coisa é explicar, outra completamente diferente é justificar. Draco continua sendo preconceituoso, continua sendo arrogante, continua humilhando as pessoas. Nada disso desaparece, mas agora a gente tem um contexto, e o contexto muda completamente a conversa. Só que existe uma pressão ainda maior do que o preconceito: o sobrenome. Ser um Malfoy nunca foi apenas pertencer a uma família. Ele carregava uma expectativa. Draco passou a infância inteira tentando provar que era digno daquele nome. Ele precisava corresponder ao pai, precisava corresponder ao legado da família. Precisava ser exatamente o filho que esperavam dele. E é justamente aqui que eu acho que muita gente interpreta o personagem errado. Porque Draco parecia confiante, mas na minha visão, ele era um garoto completamente assustado. E esse medo fica impossível de se esconder quando Voldemort volta. Muita gente olha para a missão de matar o Dumbledore como se fosse uma promoção. Ah, finalmente se tornou um comensal da morte. Como se Voldemort tivesse confiado em Draco. Eu nunca enxerguei dessa forma. Aquilo nunca foi um prêmio. Era uma punição para o Lucius. Voldemort sabia que aquela missão era impossível. Se ele mesmo evitava enfrentar o Dumbledore, por que um adolescente conseguiria? A resposta é simples: nunca conseguiria. O plano nunca era o Draco vencer. O plano era ele falhar, e quando ele falhasse, toda a família Malfoy pagaria o preço. Por isso, eu nunca vejo coragem naquela missão. Eu vejo desespero. Ele tentou matar o Dumbledore, tentou mais de uma vez, mas nunca conseguiu olhar para aquele homem e apertar o gatilho. Não porque virou um herói, mas porque no fundo ele nunca quis ser um assassino. Existe uma diferença enorme entre ser perverso e ser mau. Draco sempre foi um valentão de escola, sempre foi cruel, sempre foi preconceituoso, mas ele nunca demonstrou prazer em matar. Quando a violência deixou de ser discurso e virou realidade, ele começou a desmoronar, porque ainda faltava uma peça. E talvez seja justamente a única decisão realmente livre que Draco toma durante toda a saga: a mansão dos Malfoy. Quando Harry, Rony e Hermione são capturados, Draco olha para Harry e não confirma que ele. Muita gente chama isso de redenção. Eu não. Na minha opinião, aquilo não redime absolutamente nada. Mas talvez tenha sido o maior ato de coragem dele, ou talvez o maior ato de autopreservação. Porque naquele momento, Draco estava cansado. Cansado de sentir medo, cansado de viver cercado por comensais, cansado de perceber que aquela guerra não era o que ele imaginava quando repetia os discursos do pai. Pela primeira vez, ele viu o mal de verdade, e o mal de verdade assusta. Mas aqui eu preciso tocar em outro ponto, que gera muita confusão. Draco teve uma redenção? Na minha opinião, não. E eu acho que as pessoas confundem arrependimento com redenção, porque depois disso, ele continua tentando impedir o Harry. Na Batalha de Hogwarts, ele continua do lado errado. Ele quase provoca a morte do Harry novamente. Ele nunca faz uma escolha clara de abandonar o Voldemort. Ele simplesmente deixa de acreditar que aquele caminho vale a pena. São coisas completamente diferentes. Ele não virou um herói. Ele não virou uma boa pessoa. Ele só percebeu que o mundo que ensinaram pra ele era muito mais cruel do que ele imaginava. E talvez seja justamente por isso
que faz o Draco um personagem tão interessante. Eu odeio muita coisa que ele fez, mas ele continua sendo um dos meus personagens favoritos, porque ele parece uma pessoa de verdade, cheia de contradições, capaz de fazer coisas horríveis, mas também de sentir medo, de hesitar, de perceber que passou a vida inteira defendendo ideias que nunca teve coragem de colocar em prática quando a realidade bateu a porta. No fim das contas, eu continuo achando que o Harry foi o garoto que sobreviveu, mas Draco foi o garoto que nunca teve escolha. Não porque era incapaz de escolher, mas porque, desde o dia em que nasceu, já existia um caminho inteiro desenhado para ele. E mesmo quando ele começou a questionar esse caminho, ele nunca teve coragem suficiente para abandoná-lo. Talvez essa seja a maior tragédia de Draco Malfoy, mas essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber a sua. Draco realmente teve uma escolha? Ou qualquer criança criada naquela família acabaria exatamente do mesmo jeito? Fala aí pra mim nos comentários.